Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. É um prazer estar aqui com vocês no meio da semana, no começo de tarde, num feriado aqui em São Paulo, para falar de um assunto que é, vamos dizer assim, a alma do Café com Sexologia. Vamos falar sobre terapia sexual, vamos falar de uma atualização do que nós chamamos de terapia sexual. Olha, é importante contar para vocês que durante todos os nossos programas sempre falamos, citamos, referimos algumas coisas relacionadas à terapia sexual. Muitas vezes vocês assistem programas com outros colegas psicólogos que atuam em questões de sexualidade. Sim, essa é a nossa, vamos dizer assim, o nosso caminho principal. Por quê? Porque a nossa atuação em consultório é exatamente essa. Mas eu quero contar para vocês que, além dos problemas sexuais, das disfunções sexuais mais comuns, nós temos uma série de outras questões que trazem as pessoas no consultório. E é disso que eu quero falar com você. Sabe, pensava aqui, disfunções sexuais, masculinas e femininas, dificuldades em proporcionar um relacionamento sexual genitalizado entre duas pessoas, é uma das queixas, são as queixas, que mais faz as pessoas procurarem tratamento em terapia sexual. Também é verdade que nós temos que pensar que o que se chama de terapia sexual não é só a área da psicologia, também temos as áreas médicas. Nós temos ginecologistas, temos urologistas, endocrinologistas e psiquiatras que também podem atuar ou trazer contribuições relacionadas aos funcionamentos físicos do corpo com relação ao sexo, com relação à sexualidade. Mas, além das disfunções, aqueles problemas de ereção, de falta de controle da ejaculação, não ter orgasmo, não ter prazer, não ter desejo, não ter motivação para sexo, mulheres que também não têm orgasmos ou têm dificuldades de lubrificação ou que permitam a relação sexual, além desses problemas, o que será que nós podemos encontrar nas pessoas que vão fazer a necessidade de um psicoterapeuta, de um terapeuta especializado em questões sexuais? É aqui que eu quero entrar com vocês hoje. Então, se você quiser saber mais sobre essas coisas que falamos agora, procura, sim, aqui na Rádio Vibe Mundial, no YouTube, vocês vão encontrar os programas todos disponíveis lá. Também no YouTube do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Não se esqueçam de ver no Instagram, Café com Sexologia, ou até no Spotify. Você está dirigindo, quer ouvir, encontra lá várias dezenas e dezenas de programas discutindo questões de sexualidade, saúde mental e relacionamento de casais. Bem, então, além dessas queixas, vamos chamar de básicas, o que eu posso pensar que eu preciso contar para vocês? Uma primeira vertente importante são os relacionamentos de casais que têm suas dificuldades sexuais. Como assim? Vamos imaginar duas pessoas, um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, mas que, por exemplo, têm o que a gente possa chamar assim, desejos em quantidades diferentes. Na nossa cultura, a maior parte dos homens vive dizendo que, sim, gostaria de fazer sexo todas as noites, todos os dias. Essa é uma fala masculina. Porém, nós vamos perceber que as mulheres vão trazer um discurso com uma busca de uma frequência sexual menor. 1, 2 vezes por semana, elas podem dizer que ficariam satisfeitas. Muita gente sempre fala e pensa, nós fazemos uma soma e divisão aí, né? Se nós temos 7 dias, 7 de um lado, 1 do outro, 8 a gente dividir por 2 dá 4, é só fazer 4 vezes por semana. As duas pessoas vão ficar insatisfeitas. Em verdade, quando nós temos essas discussões sobre a necessidade de quantas vezes cada um num casal quer ter atividades sexuais, nós deveríamos estar pensando que existem outras questões muito importantes para serem tomadas em conta, e essas questões dizem respeito ao funcionamento do casal. Como é que esse casal se relaciona, como é que ele funciona,
como é que eles comunicam necessidades, limites, formas de ser. Então, quando um casal pode chegar no consultório nessa circunstância, desta maneira, com esse tipo de queixa, a primeira coisa que eu preciso pensar é propor uma psicoterapia focada no casal. É uma terapia de casal para melhoria de comunicação, melhoria de estabelecimento de limites ou disposição de necessidades. Então é um pouco diferente de uma terapia focada na questão sexual em si. Ela vai ser dirigida pela questão sexual, sim, porque o objetivo dessas duas pessoas, quando nos procura por uma questão da sexualidade, já está avisando, olha, nós queremos tratar este assunto. Mas o método, o mecanismo precisa ser numa terapia de casal, focada em como esse casal vai desenvolver essas formas de se satisfazer. Isso significa que eles também precisam desenvolver uma outra forma de solução de problemas. Olha só, acabo de contar para vocês mais um ponto importante. Solução de problemas também exige que um casal desenvolva métodos. E métodos para que se coloquem juntos. Métodos para que os dois, discutindo alguma coisa que lhes interesse, eles possam fazer algo diferente, mas que tenham aprendido a solucionar um problema quando apareça. Olha só, que interessante. Claro que eu tenho que ponderar outra coisa. Você que está me ouvindo já pode estar localizando algumas dessas questões. Uma outra coisa importante é ambos terem uma condição, uma capacidade de expressar emocionalmente o que sentem, o que pensam. Expressar emocionalmente como assim? Olha, você está falando de você, está falando do que sente, está expressando isso pelo seu rosto, pelo teu corpo, pela forma de falar, pelo tom de voz. São várias questões que os dois precisam desenvolver para que a comunicação seja adequada e representativa da necessidade de cada um. Bom, acabei de falar de uma coisa, de um tema que faz as pessoas, então os casais, procurarem um terapeuta sexual, um psicólogo especializado em questões da sexualidade. Mas eu posso pensar em outra variação. Essa variação diz respeito a preferências, gostos. Cada um gosta de coisas. Também é necessário pensar que para esse casal, eles gostarem ou não gostarem, caramba, eles precisam se comunicar. Mas será que podem gostar de coisas muito diferentes? Porque agora não estamos falando do número de vezes de fazer alguma coisa sexual durante a semana. Nós estamos falando de ideias, fantasias, vontades de fazer coisas ou através de formas que não são as que o casal usa, que não são sequer, por exemplo, formas comuns. Aquelas coisas que nós podemos tranquilamente falar para amigos e, de repente, falando com amigos, eles, vamos dizer assim, ouvem e acham que é normal. Muitas vezes estamos falando de coisas que podem ser bem diferentes. De verdade, não vou me ater aqui hoje, mas nós estamos falando de comportamentos alternativos. Muitas pessoas chamam de comportamentos parafílicos. Sim, são comportamentos diferentes. Algumas pessoas têm preferências de formas diferentes de fazer uma atividade sexual. Se você ainda percebe que não tem nem coragem de falar o que tem vontade, ou até tem vontade e já tentou, mas não percebeu a outra pessoa se adequar à sua proposta, acho que nós temos que conversar sobre isso. Conversar sobre maneiras de adequar essas propostas, maneiras de adequar esses comportamentos, porque existem dezenas e dezenas e dezenas de comportamentos sexuais diferentes. Você que está me ouvindo, mais provavelmente, já aprendeu algumas poucas formas que vocês, sim, preferem repetir, porque esse é o mecanismo humano, um mecanismo de fazer as coisas de maneira repetida, porque se torna mais fácil, se torna, bom, assim a gente já sabe, vamos só fazer de novo. Existem outras pessoas que dizem,
podemos experimentar coisas diferentes. O que são coisas diferentes? Precisamos compreender quais são as consequências, como é que nós podemos nos sentir, como lidar com as dificuldades que possam aparecer. E esse é o nosso papel na terapia de casal focada nas questões sexuais. Porque ajudando, auxiliando as pessoas a entenderem como podem fazer, podem tirar proveito, e tirando proveito nós temos algumas coisas excelentes para viver depois, inclusive de maneira repetida. Pode ser? Pensem nisso. Existem outras coisas que podem ser diferentes? Sim, várias coisas. Quando nós falamos de casais de 2 homens ou casais de 2 mulheres, é necessário compreender uma série de coisas também diferentes dos casais heteronormativos. Os casais que, todo mundo acha que são os mais comuns. Pois é, mas 2 pessoas de mesmo sexo, 2 homens ou 2 mulheres, que têm um relacionamento afetivo, ou apenas poderia ser um relacionamento sexual seriado. Essas 2 pessoas também podem ter suas dificuldades, que também podem receber uma atenção adequada de um terapeuta sexual. Como é isso? Viver na nossa cultura, sendo parte de uma minoria, qualquer que seja ela, nós estamos agora nos referindo às minorias sexuais de homossexuais masculinos e femininos, essas minorias precisam compreender algumas circunstâncias e tomar em conta essas questões para poder lidar com a realidade. Uma das coisas é que vocês sabem que muitas pessoas homossexuais têm um mecanismo negativo introjetado de não aceitação da própria homossexualidade? Pois é. São todos assim? Não. Mas as pessoas que são assim têm um sofrimento extra. E aprender esse mecanismo, reconhecer o mecanismo e desenvolver habilidades e comportamentos, atitudes alternativas que façam com que esse sofrimento não exista, já é algo muito especial. Porque, afinal de contas, se eu não me aceito, não aceito o que eu sou, como é que eu vou aceitar a outra pessoa que também é igual? Então, isso interferiria nos relacionamentos afetivos e sexuais. Isso serve para homens e mulheres. Casais de homens ou casais de mulheres. Só isso? Não. Preciso pensar com vocês algumas outras coisas que esses casais vivenciam. Eles vivenciam um mundo, eu vou chamar assim, difícil. Porque esse mundo vai ser exigente contra eles, porque o mundo quer que todo mundo seja igual. Ninguém é igual. Mas nós temos uma ideia que faz com que a gente fique pensando isso. Esse casal precisa também compreender, e eu acho que você que está me ouvindo e se encontra nessa circunstância, vai reconhecer algumas dessas dificuldades. Caramba, na vida social e na vida familiar das 2 famílias, vocês vivem de uma maneira igual aos outros casais? Vocês fazem demonstrações afetivas, físicas, carinhos em público? Veja, eu não estou falando para sentar no banco da praça e ficar trocando carícias eróticas. Não, eu pensava aqui, andar de mãos dadas, estar na casa dos parentes, numa festa, uma reunião de parentes, de família, e estar sentado no sofá com o seu parceiro, com a sua parceira, de mãos dadas, simplesmente, por exemplo, vendo a TV. Isso é possível? Ou aqui é outro assunto de como é que nós precisamos enfrentar o mundo. E aqui eu tenho que pensar em algo. Como é que fazemos isso sem sofrimento? Mas sem sofrimento, eles estão fazendo a gente sofrer. Não, primeiro é sem sofrimento para nós, mas deve haver uma maneira mais fácil, tranquila, de permitir fazer, levar o outro a pensar como é que ele também vai se manter num relacionamento social conosco, afetivo, de família, sem sofrer e sem nos fazer sofrer. Porque as agressões vão acontecer de diversas formas. Todos nós somos treinados a agredir o diferente. Qualquer que seja o diferente. Qualquer que seja o que nós imaginamos que seja diferente.
mesmo que não seja. Então, estou trazendo assim para vocês mais uma situação que se torna importante de compreendermos, seja na família, seja passeando ali na rua ou no shopping. E aprendermos a lidar com essas circunstâncias também significa aprendermos a assumir o direito que o mundo nos dá, mas também exigir esse direito numa confrontação, vamos chamar mais amistosa, onde a gente não tenha que sofrer. E a gente também vai estar facilitando o caminho do outro para o outro nos fazer bem. Não é para que o outro só se sinta bem. Então, eu já estava contando para vocês que nós temos essas circunstâncias. Mas eu posso pensar em outra circunstância que eu vou misturar duas circunstâncias que não são exatamente as mesmas. Vejam, uma pessoa, de repente, por razões dela, se apaixona, quer se relacionar, quer manter um relacionamento estável com alguém que se chame de transexual ou transgênero. Transsexual e transgênero são coisas, são situações, são identidades diferentes. Mas essas identidades diferentes têm algo semelhante. Mais provavelmente, inclusive, o transgênero se vai parecer socialmente ao transexual no sentido de estar vestido, estar visual, estar se expressando socialmente diferente do sexo genital com o qual nasceu. Isso tem uma série de problemas num casal. As mesmas circunstâncias que eu referia aos casais de homossexuais e lésbicas têm que ser ponderadas aí de uma maneira até mais diferenciada, porque aqui nós temos duas pessoas com características bem diferentes. Primeiro, alguém que, por exemplo, nasceu com genitais masculinos e se compreende mulher, ou nasceu com genital feminino e se compreende homem, e passou a ter uma vida social com roupas, atitudes, ações, formas de falar que corresponde à identidade de gênero. Eu não vou chamar de escolhida, mas assim de compreendida. Então essa pessoa já tem e sabe. Se você está numa condição dessas, você sabe o que eu me refiro. Porque também é difícil de enfrentar um mundo que não gosta de aceitar o diferente. Mas você já sabe disso. Mas também eu tenho que pensar, existem pessoas transgênero e pessoas transexuais que também não gostam de ser assim, porque aprenderam que ser assim é errado. Essas pessoas também têm suas dificuldades internas para lidar, para poder ser, para poder vivenciar essa condição, essa circunstância, esta identidade que o nosso mundo permite que vocês assumam, vivam. Isso é muito bom para a gente pensar. E a outra pessoa? Essa pessoa escolheu alguém que também tem muitas diferenças. Olha só como nós estamos falando de uma maneira bem diferente dessa vez. Essa pessoa, ela aceita um transexual ou um transgênero. Perfeito. Mas isso também diz respeito a outras coisas, outras situações que essa pessoa vivencia. Talvez essa outra pessoa, essa pessoa que goste, que se aproxime, que tenha uma atração por transexuais e transgênero, também tem as suas diferenças que precisam ser compreendidas. Eu gostaria de pensar que esse relacionamento a dois não precisa ser um relacionamento fetichizado, mas muitas vezes vai ser um pouco, pelo menos, mas sem o amargor e sem a circunstância negativa e preocupada de que ele ou ela é assim ou assado. Mas isso implica também que essa pessoa vai ter que lidar com as questões familiares e questões sociais, de como lidar frente aí no mundo com essas circunstâncias que parece que é uma quebra de regra. Para muitas pessoas que vão ver esse novo casal, vai pensar exatamente assim, essa é uma quebra de regra, não era para ser assim. Olha, sempre foi. Eu conto para vocês e reafirmo para vocês que esses casais diferentes que eu acabei de descrever, eles sempre existiram na vida do ser humano, ao longo dos milênios. Mas nós temos uma diferenciação importante desde o século XX. Nós começamos a dar nomes para expressões diferentes. E ao darmos nome, nós também assim qualificamos como diferente. E ao qualificar como diferente, podemos
dizer, eu não posso conviver com o diferente. E aí nós vamos brigar. Às vezes brigamos conosco mesmo. Já falei dessa, vamos dizer, esse elemento fóbico introjetado. É internalizado. Eu não gosto no outro, mas também não gosto em mim, mesmo que eu esteja nessa mesma condição. Então, deixei para vocês essa questão para pensarmos. Mas vocês podiam me perguntar, e todas essas circunstâncias de casais, então com essas diferenças, também são solucionáveis? A psicoterapia é um método científico com alguns objetivos muito especiais. É um método que, na verdade, é tomado da natureza humana. Os métodos da psicoterapia, os métodos psicológicos, em verdade são uma maneira de compreender como é que o ser humano faz para solucionar problemas. Nós organizamos isso em métodos e vamos ajudar as pessoas, usando esses métodos, desenvolver novas habilidades, novas formas de expressão para lidar e buscar aprender como lidar com conflitos, com dificuldades, com emoções que ela não quer vivenciar. Nós vamos curar as pessoas? De maneira alguma. Por quê? Nós não estamos falando de doenças, mas nós estamos falando de possibilidades de ser. Todos os seres humanos podem ser e ser diferentes. Então, o processo psicoterapêutico vai ajudar essas pessoas a aprenderem alternativas, formas de expressão diferentes para poder lidar com os seus problemas. Vocês já perceberam que nós temos muito que aprender. Nós humanos estamos sempre em modificação e em movimento. Isso significa que você que andou me ouvindo, que está me ouvindo, agora ao vivo, mas também, lembro para vocês, sim, vocês podem ir no YouTube da Rádio Vibe Mundial, no YouTube do Instituto Paulista de Sexualidade, o Impassex, no Café com Sexologia, no Instagram, ou procurar a gente no Spotify e nos outros streamings de áudio. O que eu quero apontar para vocês? Nós podemos mudar. Você que me ouve pode mudar. É fácil mudar? Não, porque quando já aprendemos um caminho conhecido, a gente vai tentar ficar no mesmo caminho. Mesmo que o caminho faça sofrer, mesmo que o caminho seja árduo. Então, algumas coisas nós precisamos lançar mão de métodos científicos. Precisa de ajuda? Procure um terapeuta, um psicólogo que você primeiro confie, você converse e você perceba que pode confiar. Em segundo lugar, essa pessoa tem que ter uma qualificação profissional que ajude a lidar com esses problemas. Problemas sexuais são bem específicos. Preste atenção para isso e por isso existem os terapeutas sexuais. Hoje eu conversei com vocês sobre um aspecto bastante importante, procurando limitar, enxugar e resumir algumas outras formas pelas quais as pessoas precisam de um terapeuta sexual. A terapia sexual de uma maneira mais atualizada. Conto com vocês. Eu estou aqui sempre aos domingos à noite, 8h30 da noite, na Rádio Vibe Mundial, ao vivo. Também transmitimos ao vivo pelo Instagram, no Café com Sexologia. Pode ser? Domingo à noite vejo vocês. Até mais então. E, olha, que passem bem. Todas as pessoas que nos ouvem merecem ser sexualmente saudáveis. Até mais, gente.